sou Arthur. Nós estamos aqui para apresentar mais uma das nossas crianças. Vamos começar cantando. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força adoece contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Pessoal, hoje eu vou contar uma história que é de quando Jesus anda em cima do mar. Como que ele consegue? Depois vamos falar mais sobre isso. Ele voa? Não é voando. Não é voando. Vamos ver. Depois que Jesus alimentou uma grande multidão, lembra dessa história? Ele alimentou muita gente. Ele e os seus discípulos pegaram um barco para irem a um povoado chamado Betsaida. Quando chegaram lá, Jesus foi até um monte para orar e os seus discípulos saíram de barco para cruzar o mar. Sabe o que tinha acontecido? Jesus tinha recebido uma notícia muito triste. João Batista, que era um primo de Jesus, Ele batizou ele. que tinha batizado Jesus, João Batista tinha sido morto. E Jesus estava bastante triste. E mesmo triste, Jesus não deixou de alimentar aquela multidão, né? E aí, finalmente, as pessoas que não deixavam Jesus ter um momento sozinho, deixaram, finalmente, Jesus então conseguiu ficar um momento sozinho, orando a Deus, né? Às vezes, quando as pessoas perdem alguém querido, essas pessoas gostam de ficar sozinhas. É bom, um pouco, não sempre, mas um pouco é bom. Os discípulos então estavam cruzando o mar de um lado para o outro, de um barco. E aí então, quando eles estavam no meio do lago, surgiu um vento muito forte e os discípulos ficaram com muito medo. Então Jesus foi até lá andando em cima da água, Tô vendo. como se a água fosse chão. Mas pensa, alguém consegue andar em cima da água? Só num barco. Pois é. Só que Jesus é o Senhor sobre todas as leis que existem no mundo, né? E desta vez Jesus faz isso, e fazendo isso Jesus mostra que ele é Deus, não é? E aí o que aconteceu quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água? Quando eles viram, eles ficaram muito assustados e eles pensaram que fosse um fantasma. Que esquisito, né? Pois é, que reação é essa de discípulos de Jesus, né? É que também assim, ó, quando Deus se revela, quando Deus mostra quem Ele é, a gente costuma ficar com medo. E aí sabe o que Jesus disse? Jesus disse: sou eu, não tenham medo. No momento em que os discípulos estão com medo, pensando coisas confusas a respeito de Jesus, Como assim confusa? pensando que Jesus é um fantasma. Não é. Pois é, eles estavam pensando coisas confusas, né? E aí então, Jesus mostra quem Ele é, dizendo: calma, sou eu, vocês não precisam ter medo. E Ele os consola, Ele os acalma nesse momento em que eles estão com medo de Jesus se revelando.
E aí então aconteceu que Pedro disse para Jesus: se é você mesmo, faça com que eu ande em cima da água até você. O Pedro pede uma prova, que Jesus prove se é ele mesmo. Será que Jesus vai atender esse pedido tão esquisito? Será? Acho que não. Será que ele vai atender? Sabe o que Jesus diz para o Pedro? Jesus diz: vem, pode vir, pode andar em cima da água, vem até aqui. E o Pedro andou em cima da água. Mas pensa bem, Jesus já tinha mostrado muita coisa, que ele era poderoso, ele estava andando em cima da água. Ele recém tinha alimentado uma multidão, ele tinha curado muitas pessoas. Não era o suficiente para mostrar quem ele era? Para mostrar que ele era Deus? Era suficiente, sim, devia ser suficiente. E aí então Pedro começou a andar em cima da água. Olha, Jesus fez com que ele andasse em cima da água, mas ele começou a sentir um vento, ele ficou com medo e ele começou a afundar. Por que será que ele afundou? Porque ele não acreditou mais em Deus. Na verdade, o que tinha feito o Pedro andar em cima da água? A palavra de Jesus. Quando a palavra de Jesus disse vem, a palavra de Deus faz as coisas acontecerem. Foi a palavra de Deus que fez essa coisa maravilhosa aqui acontecer também. E aí então, por que será que o Pedro afundou? Porque ele começou a duvidar das palavras de Jesus. Começou a acreditar mais no vento, começou a acreditar mais nas outras coisas, e ele perdeu Jesus de vista. Quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para outras coisas, começou a olhar para suas dúvidas, começou a olhar para o vento, para o mar, aí ele começou a afundar. E quando começou a afundar, sabe o que o Pedro disse? Salva-me, Senhor. O Pedro aqui, entre a palavra de Jesus e o vento, não conseguiu se concentrar no objeto certo, que era Jesus e a sua palavra. E aí então ele busca a Jesus de novo, pedindo que Jesus o salve. E aí o texto vai dizer que imediatamente, sabe o que Jesus fez? Dá a mão aqui. Imediatamente ele pegou Pedro pela mão e tirou ele dentro da água. Que legal, né? Jesus não deixou o Pedro tomar um caldinho, né? E aí Jesus disse para o Pedro: como é pequena a sua fé, Pedro? Por que você duvidou? Aí a gente se pergunta: será que era pequena a fé do Pedro? Será? Pensa bem, o Pedro foi aquele que acreditou em Jesus a ponto de andar em cima da água. A fé dele não era grande? Estranho, né? A fé dele era grande, como parece ser quando ele está andando em cima da água, ou ela é pequena, como Jesus diz que é nesse momento. Depois todos retornaram ao barco e tudo voltou ao normal. E os discípulos ficaram se perguntando: será que esse é o Filho de Deus? Nessa história, o Pedro quis fazer aquilo que Jesus fez, né? Eu também queria. Todos queremos fazer o que Jesus faz. Só que ser um discípulo de Jesus não significa necessariamente fazer o que Jesus faz. Significa ser salvo por Jesus. Não é? O Pedro aqui, que quis fazer aquilo que Jesus fez, não conseguiu fazer o que Jesus fez e precisou ser salvo por Jesus. Isso é ser um discípulo de Jesus. Como se Jesus estivesse dizendo para o Pedro: Pedro, fica quieto, ouça aquilo que eu digo, confie naquilo que eu digo,
mas não queira fazer tudo aquilo que eu faço. Nós podemos imitar Jesus, mas nós não conseguimos fazer os milagres que Jesus faz, né? Porque nós não somos Deus, não é? E nessa história é importante que a gente vê que Jesus é aquele que salva os de pequena fé. Ele disse para o Pedro: olha como é pequena a tua fé, e mesmo assim ele salvou o Pedro, né? Ele não disse para o Pedro: Pedro, tu tem uma fé pequena, então vou deixar tu afundar, vou deixar tu morrer aqui, né? Por isso, mesmo que nós tenhamos uma fé bem pequenininha, Jesus é aquele que nos salva. Que legal, né? Vamos fazer uma oração? Querido e bondoso Deus, que nos enviou Jesus para ser o nosso Salvador, nós te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Fortalece nossa fé, cuida das nossas famílias, cuida da nossa igreja e de cada um dos seus membros. Cuida dos professores e das crianças da nossa escolinha. E mesmo que nós tenhamos pequena fé, ser o nosso Salvador. Que nós possamos olhar para o Jesus que sempre estende a sua mão para nos perdoar e nos socorrer. Em nome desse Jesus, nós oramos. Amém. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Jogaram as redes, mas não pescaram nada. Jogaram as redes, mas não pescaram nada. Jogaram as redes, mas não pescaram nada. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Jesus mandou que atirassem de novo. Jesus mandou que atirassem de novo. Jesus mandou que atirassem de novo. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Puxaram as redes cheinhas de peixinho. Puxaram as redes cheinhas de peixinho. Puxaram as redes cheinhas de peixinho. No mar da Galileia, no mar da Galileia. Muito bem, pessoal, muito obrigado por nos acompanharem no nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Podem comentar nas postagens desse vídeo pedindo músicas para os próximos encontros. Curta, compartilhe e faça esse vídeo chegar a outras crianças para que a palavra de Deus também possa ser ouvida por elas. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe por que os homens usavam tipo vestido naquela época? Era uma tinha, filho. Não tinha inventado a calça ainda. Por que não cortaram? Não sei. E daí tentaram colocar, tipo, fazendo short. Ah, a ideia era boa. Tanto que alguém teve essa ideia e inventou depois. Tá bom? Pode contar a próxima vez? Não, mas não é uma história que está na Bíblia. Tá bom? Tá, tu pode depois pesquisar no YouTube, tá? Tá. Será que era um tornado? Não sei. Só Jesus sabe. É. Será que ele fez um tapete tipo Não. chão e andou? Não. Vamos cantar Pedro, Tiago e João no barquinho? Mais alguém quer cantar aqui? Tu quer Pedro, Tiago e João?
para no que YouTube de música, da igreja e também no Facebook da igreja. Muito bem. Tchau, tchau.